E assim, nós estamos nessa tríplice batalha. Não permita que você seja um escravo de quem quer que seja. Que Deus nos ajude a nos proteger dessa situação. Então a pena de morte, as pessoas falam assim, e depois matam inocentes. Eu te pergunto, quantos inocentes morrem diariamente que estavam trabalhando, voltando para casa e são mortos covardemente por assaltantes, por brigas, por qualquer outro tipo de coisa? Ou seja, então a pena de morte já existe no Brasil. Eu só queria oficializá-la. Supomos que se a gente errar num ano, matamos 10, 100 pessoas por erro, que pode acontecer, mas estamos matando 3.000 por mês, estamos matando 10.000 por mês. Ou seja, é preferível colocar a pena de morte com regras, porque a pena de morte já existe no meio dos bandidos. Se você não entregar o que ele te pediu, ele te mata. Ou seja, você já está condenado à morte, então a pena de morte já existe. Só precisamos colocar ela como lei. Aí sim podemos funcionar. Então que Deus nos ajude e nos proteja. Vamos reagir. Estamos nessa guerra. É uma guerra contra o Covid, é uma guerra contra essa paralisação que estão se aproveitando. Repito aqui, podemos ficar 180 dias dentro de casa, mas uma hora que alguém botou preço para me liberar, sair dentro de casa, eu tenho que reagir a isso. Que Deus nos ajude e nos proteja, mas vamos reagir. É guerra, e se tem guerra, infelizmente, teremos baixas. Mas é melhor a gente ter baixa lutando do que ser uma pessoa que viu e o que os seus filhos, o que os nossos netos vão falar a nosso respeito, né? Não, se tiver que morrer, que morra, mas morra lutando. Esse é o princípio, e Deus não vai deixar você morrer lutando não, tá? Eu falo essas palavras pesadas, não sentado num cativeiro esperando o pior chegar. Me faz eu lembrar da música infeliz também, sentado no meu apartamento com a boca cheia de dentes esperando a morte chegar. Essa é uma música real. Profeta do Maligno já cantou isso anos e anos atrás. Raul Seixas. E eu aqui sentado no meu apartamento com a boca de dente, esperando a morte chegar. Esta é a realidade que está proposta para hoje. E nós não podemos aceitar. Sabe que isso me faz lembrar uma história de 4 homens que tinham uma doença fatal, a lepra. E foram feitos da mesma forma prisioneiros em seu próprio domicílio. Esta é uma história que está em 2 Reis capítulo 6 e 7. Quando o governo cercou Samaria, Samaria era o estado de Israel, era o país de Israel, eles haviam dividido em 2. Então o rei Ben-Hadad cercou Samaria, o país Israel, e eles ficaram lá dominados por aquele cerco, foram feitos prisioneiros e estavam todos morrendo de fome. Nos primeiros dias que a geladeira estava cheia, que dava para a gente emprestar um para o outro, né? Estava tudo bem. Aí o dia que a geladeira acabou, o dia que a comida acabou, sabe o que aconteceu depois do cerco? Começaram a praticar canibalismo. O povo de Israel, de Samaria, comandado por o rei, filho de Jezabel e Acabe, um rei estúpido, um maldito rei também, começaram a praticar canibalismo. Sabe o que pode ter acontecido? Eles começaram a comer os próprios mortos. E a história está lá, não precisa eu ler toda aqui para você, é só você conferir. Começaram a praticar canibalismo e o rei ficou desesperado e ainda quis jogar a culpa para Eliseu, para o profeta, falou: eu vou matar esse cara. E assim, esses 4 homens, mas o contexto da história você pode ler lá, eu quero dizer que esses 4 homens representam o que nós estamos vivendo hoje. Eles foram feitos prisioneiros em seu próprio domicílio quando o governo cercou seu país, como agora vemos acontecendo em nosso país, em nossa casa. Mas, inteligentemente, aqueles 4 homens leprosos, eles fizeram uma avaliação e decidiram lutar apesar dos pesares. O que eles fizeram? Reagiram, conseguiram salvar suas vidas e de todo um país. É a história que está lá. Estes homens, haviam 4 leprosos junto à porta da cidade. E eles disseram uns aos outros:
Por que ficar aqui esperando a morte? Já tinham convicção dela. Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Se eles nos pouparem, viveremos. Se eles nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem um ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram, entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disse uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao palácio do rei. Então foram, chamaram as sentinelas do portal da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos, jumentos amarrados e tendas abandonadas. As sentinelas do portão da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. Ou seja, eles foram e receberam um grande livramento. Estes 4 homens decidiram lutar pelas suas vidas. E Deus, quando nós decidimos lutar, Deus nos concede estratégias. Quando eles resolveram ir para o acampamento, Deus já tinha feito o milagre. Eu quero dizer que o milagre que você está esperando chegar, ele já aconteceu. É necessário nós irmos de encontro ao milagre. É necessário nós irmos porque Deus coloca o milagre numa ponta. Eu preciso chegar até essa ponta. Deus pode ter colocado o milagre já dentro da tua casa também. Mas é preciso uma reação. É preciso uma ação. Deus colocou um milagre nas mãos de Moisés 40 anos antes dele precisar. Deus colocou uma chave de uma porta que abriria o caminho no meio do mar. Mas Moisés, no dia que o problema aconteceu, ficou orando e Deus falou assim com ele: para de orar. Há momentos que nós vamos precisar parar de orar esta oração. Deus faz alguma coisa, Deus faz aquilo, e Deus já está dizendo: eu já fiz. Deus falou assim para Moisés: por que você clama a mim, Moisés? Pegue esse cajado que está na tua mão, bata ele no mar, é a chave da tua vitória, você já tem ela há 40 anos. Como? É a chave? Mas na água, como é que eu envio uma chave numa água? Vai e faz. E assim Moisés fez, e o que aconteceu? O milagre aconteceu. Quando esses 4 homens que fizeram de maneira inteligente a avaliação da situação, e falaram: espera um pouco, nós somos mortos já, estamos mortos. Agora, ficar aqui, morrer nessa situação? Não. E deixaram essa linda história de superação. Obstáculos servem para testar a tua alta capacidade de superação que Deus te deu. Ficar parado, esperando a morte chegar, ficar parado, reclamando, colocando obstáculos, falando um monte de coisa, retransmitindo as notícias do Golias gigante que fica na Rede Globo aí, que fica nas TVs, que fica nos rádios, falando 24 horas no seu ouvido, você não vai conseguir. Mas agora, com coragem, com determinação, eles foram. E quando nós vamos, o mar se abre. Quando você coloca o pé na água, o mar se abre. Quando você se encara a situação, é ela que permanece, é ela que muda. A Bíblia fala: enfrenta o diabo. Resista e enfrenta o diabo. E ele é quem vai fugir de você. Resista ao Covid-19 e ele vai fugir de você. Se ele bater na tua porta,
resista. Se ele bater na porta da tua mente, resista com as palavras que Deus tem me revelado. Eu e a minha família não seremos portadores nem transmissores desse maldito coronavírus. Reaja com esta força, com esta fé. Esses homens reagiram e o que aconteceu? Teve uma mudança financeira extraordinária em um só dia. A bolsa de valores daquele país, no dia seguinte, depois que eles tiveram aquela atitude, a bolsa de valores voltou a operar em alta. O dólar, a moeda deles se tornou forte. Compraram coisas por preços simbólicos. O cara falou assim: olha, eu tenho aqui 50 quilos de arroz, custa aí 100 reais, 200 reais. Ele falou: me dá R$1. Preços simbólicos, tamanha foi a manifestação de Deus, a intervenção de Deus. Agora por quê? Porque 4 homens rejeitados, 4 homens que estavam largados, considerados mortos, resolveram sair do cativeiro aonde eles haviam sido colocados. Encare o cativeiro, encare o medo, encare as situações e você tem a garantia e a assinatura de Jesus. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É hora de você se levantar. Infelizmente, nós não vemos isso. Todo mundo enfia o rabinho no meio das pernas em relação ao coronavírus. Até concordo que o medo todo mundo pode sentir, mas permanecer no medo é um erro muito grande. Os líderes, as pessoas, todo mundo estava acostumado a lutar com um gigante anão. Sabe o que é gigante anão? Um anãozinho. Vai lá, pô, dá um chute nele e já era. O dia que veio o gigantão mor, o Saul fez o quê? Ai meu Deus, eu não sei o que é isso mais. Eu não sei lutar com esse cara. E ficou com medo e botou medo em todo o exército dele. Eu digo o seguinte: o problema não foi fechar os templos ou as igrejas. O problema foi os líderes se calarem e a igreja ficar calada. Os profetas foram calados. Ah, fechou minha igreja, mas minha boca não fecha não. E não é ficar falando só besteira, é falar assim: olha, vou entrar na tua casa através do telefone aqui, tá com medo do coronavírus? Vou orar com você, põe aí no hospital, manda lá o sujeito levar meu telefone e eu vou entrar nesse hospital já que eu não posso ir? Ou então eu vou para a rua de 2 em 2. Era a grande chance de nós como evangélicos, como católicos, mostrar a nossa força, ir de 2 em 2. E não é ficar lutando a cego, não, como eu lutei lá no início do vídeo que eu falo, sair lutando no meio do escuro. Lá eu levei, foi 2 ferroadas. Tem que sair com o capacete da salvação, tem que sair com a espada do Espírito, tem que sair com as armaduras de Deus. Não é só sair e de qualquer jeito. E assim, eles trouxeram a grande libertação e o povo voltou a ter paz e salvação naquela cidade. Vamos, povo que tem fé e confia no Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O gigante Covid pode ser assustador, mas nosso Deus tem poder devastador. Nosso Deus tem poder devastador. O gigante pode ser grande, mas nosso Deus é maior. As muralhas podem ser altas, mas o nosso Deus é altíssimo. E cadê, povo de Deus? Nunca vi crente com tanto medo de morrer. E se tu morrer, vai para o céu. A menos que você não tenha essa segurança. Mas Deus não tem morte para você não, tá? Deus não tem morte. O Covid pode estar gritando: ah, vou te pegar. Bata no teu peito e fala assim: aqui na minha casa tem a bandeira de Jeová Rafá. Aqui na minha vida, coronavírus não tem vez. Você está pensando que todos nós estamos debaixo da mesma sentença, mas estamos debaixo da proteção divina. E isso é o que importa, isso que precisa ser. Agora, se você recuar com medo, se te mostra fraco no dia da batalha, fraco você será. Você pode estar em menor número. Eu gosto de contar uma história, um fato de um general que foi cercado violentamente, poderosamente pelos seus inimigos, e eles não tinham chance, já estavam desgastados na batalha e a companhia dele todinha seria destruída. Eles não tinham chance contra o inimigo. E o povo estava apavorado, os soldados eram apavorados, falaram assim: olha, acabou para nós, é o fim da reta, acabou, não tem mais jeito, como é que nós vamos vencer esses caras? Somos inferiores, temos armas menores, não temos condições de lutar contra esses terríveis exércitos que nos cercaram. Então aquele general que não desistia, aquele comandante que não desistia de uma batalha, amo isso e que você seja assim, nunca desista de uma batalha, nunca desista, nunca bata, sabe como o lutador faz, porque maior é o que está com você do que aquele que está no mundo.
o meu justo pode cair 7 vezes. Ou seja, numa batalha você pode ser finalizado, pode cair por 7 vezes. Mas 7 vezes o Senhor te levantará e te colocará no pedestal dos mais que vencedores. Então sabe o que aquele comandante fez? Ele falou assim, olha, tem uma coisa aqui, vamos falar com Deus. Eu tenho uma moeda aqui, eu vou jogar esta moeda para cima. Se esta moeda cair com a coroa para cima, é sinal de que Deus está nos dando um apoio e nós vamos vencer a batalha. E toda a infantaria dele, todo o pelotão, todos os soldados concordaram com aquela postura dele. Então ele pegou a moeda, jogou para cima e caiu na mão dele e ele mostrou e estava o quê? Cara. O povo se animou, os soldados dele se animaram, oh, vamos aí, isso, Deus está conosco, e foram embora. Uma batalha tensa, sangrenta, mas eles venceram. Venceram aquela batalha com um número muito menor de soldados e inferiores em termos de armamentos. Aí no final, que eles já comemoravam a vitória, já tinham destruído o inimigo, eles falaram assim para o comandante deles, para o general, poxa, realmente você tinha razão. Deus estava conosco, aquela moeda indicou que Deus estava conosco quando ela caiu com a coroa para o lado de cima e nós vencemos a batalha. E o comandante então, o general, mostrou o segredo dele, virou a moeda, tinha 2 faces, 2 coroas na mesma moeda. E todos olharam e espantaram, falaram assim, mas como? Pois é, sabe, é necessário você crer que maior é aquele que está com você do que o que está no mundo. É hora de você sair dessa quarentena de oitentena, já não é mais quarentena, é oitentena, cententena. Está na hora de você sair deste seu cativeiro de medo, de angústia, de pavor, esperando aí, passando, olha, filmando os agentes de Golias. Tem vizinho que é uma bênção, filma o cadáver saindo não sei de onde e põe na internet, olha, isso aqui saiu da minha rua, olha, isso aqui saiu do meu bairro, olha isso aqui, aí você fica lá, ai meu Deus, acho que sou o próximo é o diabo, próximo é Satanás e seus demônios. Vou lhe dizer uma coisa, quem é que está com medo? Quem está com medo? Está difícil sim, eu sei que está difícil sim. Sabe para quem está difícil? Está difícil para Satanás e seus demônios. Está difícil para o diabo, porque ele é derrotado e nosso Deus é vencedor e eu e você somos mais que vencedores junto com ele. A Bíblia fala que quando Josué, um rei que foi sangrento mesmo, o maior líder sangrento mais que Davi foi Josué, impiedoso, matou com força, desbaratou os inimigos de Deus, não teve piedade, porque ele era chamado a homens, a países como os Estados Unidos, que são chamados para fazer guerra sim, para fazer justiça neste mundo. E Deus sempre fala, cuidado, não vai fazer além do que eu te mandei. Mas a Bíblia fala que quando Josué chegou em volta das imediações de Jericó, a Bíblia fala que eles entraram em quarentena. E está na hora de eu e você colocarmos o diabo em quarentena. Está na hora de você falar, quem vai ficar trancado no inferno é você, Satanás. A Bíblia nos diz, Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão quando você profetizar, quando você tiver revelação, não mais sentimentos, não mais pensamentos. O que você precisa desenvolver é a revelação. É a revelação que faz com que o diabo perca. Josué tinha revelação, e quando o diabo percebe que eu tenho uma revelação, como eu estou passando para você agora, o diabo bateu em retirada, o diabo ficou apavorado. Aquele homem vai pegar aquele telefone, aquele homem vai pegar aquela câmera. Eu estou vendo ele escrever, porque eu estava deitado na minha cama, e o Espírito Santo começou a me falar todas estas coisas, e aqui estou. O diabo bateu em retirada, o diabo é derrotado centenas de milhares de vezes mais. E aí quando Josué chegou perante Jericó, a Bíblia fala que Jericó estava cercada, fechada todinha por eles mesmos, ninguém entrava e nem saía, tinha pavor dentro da cidade, todo mundo temia aquele povo de Deus. E é agora, cadê o povo de Deus que o diabo não está temendo mais? Olha, pode ser até que você ficou aí, medinho, aceitou as ofertas do Saul aí, ficou enrolado, ficou com medo do gigante, mas levante-se, crie coragem. O Covid não é maior que o meu Deus. A doença, o diabo pode até colocar um ponto final, mas Deus tira o ponto final e coloca uma vírgula. O diabo pode até levar para o túmulo, mas no túmulo começa o poder da ressurreição de Deus.
O diabo levou Jesus para o túmulo, mas no túmulo começou o poder de Deus. Declare que o túmulo que o diabo preparou para você vai ficar vazio. Eu não posso permitir. Declare, o túmulo que o diabo preparou, eu sei que ele preparou, mas esse túmulo vai ficar vazio. Se Jesus deixou o túmulo dele vazio, o diabo não vai ter a você. Deus não escreveu o seu nome numa tampa de cemitério, numa tampa de caixão. Deus não colocou uma placa dizendo aqui jaz. Deus escreveu o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Não tem o meu nome com parte do inferno em hipótese alguma. A morte não me deterá, não te deterá se você determinar. Então fale, tem caixão? Fecha a fábrica de caixão. Vai fechar, não vai entrar caixão na minha vila, não vai entrar caixão na minha rua, não vai entrar caixão dentro da minha casa. Proíbo isso na autoridade do nome de Jesus. Proíbo isso da tua vida. Levante-se na força do Onipotente e do Todo-Poderoso e vamos para a batalha. Vamos com fé. Porque o diabo, através dessa doença, pode até levar alguém para o túmulo. E não vai ser impossível, porque infelizmente nem todos estão na mesma posição. Mas o diabo está mentindo para você. O final é dele, não é meu, não é teu. O final não é meu nem teu, o final é do diabo. Esse derrotado pode colocar um ponto final, mas Deus vai e tira e coloca uma vírgula. Ou seja, ainda tem muito. Eu falo para vocês, eu já passei pela morte 7 vezes. Eu já fui atropelado até por um trem. Passou um trem por cima de mim. Acabei com o trem. Deu perda total. O trem acabou. E quando eu falo que eu fui atropelado por um trem, as pessoas já logo olham para as minhas pernas para ver se falta alguma coisa. Não, tá tudo aqui, né? Não faltou nada. Aí, infelizmente, alguém falou assim, disse que um sujeito foi atropelado por um trem. Não sei, seja como eu, você pode até ser atropelado por um trem, mas acabe com o trem. Não o trem acabar com você. E aí alguém falou assim, que alguém também foi atropelado por um trem. E aí eu conto no vídeo seguinte. Já volto.